A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu um atentado em frente à sua casa, em Buenos Aires, por volta das 9 horas da noite de ontem. De acordo com a Polícia Federal Argentina, um brasileiro foi detido como sendo o autor da tentativa do disparo. O Wilker Oliveira chega agora com mais detalhes. Olha, Jordeval, o suspeito de cometer esse atentado é um brasileiro identificado como Fernando Sabag Montiel. Ele mora no país vizinho desde 1990 e tem permissão para trabalhar como motorista de aplicativo por lá. O documento dele, obtido pela Polícia Federal, mostra que ele nasceu em São Paulo, mas que não é filho de brasileiros. O ataque aconteceu na porta da casa da vice-presidente argentina, que chegava para cumprimentar apoiadores que esperavam por ela. Imagens registradas por algumas dessas pessoas mostram o momento em que Sabag aponta uma arma para a cabeça de Cristina Kirchner e aperta o gatilho. Por sorte, a pistola falhou. O homem, que já tinha antecedentes criminais, foi preso logo depois por seguranças da vice-presidente. Ainda não se sabe qual seria a motivação da tentativa de homicídio. Segundo a polícia, o revólver estava carregado com 5 balas. Alberto Fernandes, presidente do país, fez um pronunciamento sobre o ataque que classificou como o mais grave desde 1983, quando o país voltou a ser uma democracia. Ele também declarou o dia de hoje como feriado por conta do ocorrido. Jordevar, eu volto com você. Wilker, obrigado pelas suas informações. Sobre os reflexos desse atentado contra a Cristina Kirchner aqui na política do Brasil, nós queremos saber. Nós vamos conversar agora com Manuel Severino Moraes de Almeida. Ele é advogado e também cientista político e fala com a gente ao vivo agora, direto de Recife, no Pernambuco. Doutor Manuel, boa noite para o senhor. Boa noite, Jordevar, a todas as pessoas que estão nos assistindo. Qual é o reflexo que o senhor avalia no sentido de ser um brasileiro o autor dessa tentativa? Realmente é uma situação impactante a cena. A cena é assustadora, porque reflete uma tentativa de retirar a vida de uma política, né, de uma pessoa extremamente querida na Argentina e na América Latina, como é a vice-presidente Cristina Kirchner, que já foi presidente da Argentina. Então, um atentado político, um crime bárbaro que poderia ter acontecido se a arma não tivesse falhado. Então, já existem notícias que a arma possuía artefatos, né, 5 balas, e que talvez o nervosismo da pessoa que tentou contra a vida de Cristina praticamente o impediu, né, do desfecho mais letal. Então, isso foi algo muito grave, atenta contra a dignidade da política e, evidentemente, isso tem consequências, porque se trata de um brasileiro, mas que não tem uma vida nacional, né? Na verdade, ele nasceu no Brasil, mas viveu na Argentina. Eu acredito que o impacto maior, na verdade, é em função de vários atentados que têm acontecido, Jordevar, aqui na América Latina. Você sabe que teve um atentado contra o presidente da Colômbia recentemente, lá no Japão, outro continente, né? O ex-primeiro-ministro foi assassinado. Então, nós estamos vivendo um momento em que a política, ela, se não for tratada de forma constitucional, como Dom Helder dizia, né, a partir da perspectiva do outro, do enxergar, né, o Cristo no outro, no diálogo entre as pessoas, a política ela pode ser um mecanismo de gerar esse antagonismo violento, né, esse chamado discurso do ódio, que não contribui para a efetivação da democracia. Me parece até que o indivíduo, né, que tentou contra a vida da Cristina Kirchner, ele tem símbolos nazistas, né, tatuados no corpo, e o nazismo é uma espécie de fascismo, e o fascismo ele não comporta a democracia. Ele entende que é necessário eliminar o outro. E nós precisamos transformar cada vez mais, fortalecer cada vez mais a democracia, porque a democracia é justamente o contrário, é a tolerância à divergência. Agora, esse atentado que aconteceu na Argentina, de que forma ele pode respingar aqui no Brasil, professor? Eu acho que a reação dos argentinos foi exemplar. O presidente declarou imediatamente, pelos meios de comunicação, uma nota muito contundente contra a tentativa de atentado, né? Perdão, o atentado, mas a tentativa de execução, porque se a bala efetivamente tivesse saído daquela arma, teria acontecido algo muito grave.
né? Então, já foi grave o atentado, mas, enfim, graças a Deus, não aconteceu, digamos, o desfecho letal. Foi feito, portanto, o pronunciamento do presidente, que proclamou hoje, na Argentina, feriado nacional. E esse feriado, para você ter uma ideia, para os telespectadores, foram promovidas várias manifestações na Argentina inteira, manifestações de rua, o parlamento argentino foi convocado de forma imediata e oposição e situação tiraram uma foto unificada, não é, contra a violência na política. Eu acho que isso serve de lição para o Brasil. Doutor Manuel. Por sinal, todos os candidatos no Brasil, né, têm se posicionado contrário a essa tentativa. Senhora, o governo brasileiro se manifestou em relação a esse episódio? O presidente da República se manifestou contrário à tentativa de morte da Cristina, né, esse atentado, ele se manifestou. Isso é muito importante. Pois é, eu queria até que o senhor comentasse também a importância de um gesto partindo do governo brasileiro em relação a isso, porque nós também estamos vivendo isso aqui. Nós tivemos aquele episódio do sul do país. Aqui em Goiânia, né, ontem, inclusive, nós tivemos também, por conta de uma discussão política, uma pessoa atirou na outra dentro de uma igreja, né? Qual é o recado que o senhor daria numa situação como essa? Nós estamos exatamente a um mês das eleições aqui no nosso país. Eu acho que mais do que nunca a gente precisa pensar em Dom Helder Câmara, porque ele viveu um momento de profundo conflito no Brasil, né, que foi uma ditadura militar, e ele se tornou o profeta dos direitos humanos, o símbolo maior, né, patrono dos direitos humanos do Brasil, e é um símbolo internacionalmente reconhecido por conta dessa sua luta em defesa da democracia, em defesa da dignidade humana. Então, a gente precisa ter essa ideia do que o Papa Francisco chama de igreja em saída, acolhedora, entender que o outro é importante para mim, independente da opinião que o outro tenha sobre uma concepção de time de futebol ou sobre partido político. As divergências políticas, elas não podem ser suficientes para que a gente saia de um grupo de zap de família, não é? Ou seja, o discurso do ódio precisa ser substituído pelo discurso da fraternidade, da busca da unidade política, porque nós precisamos, e é para todos que estão nos assistindo, um Brasil plural. O Brasil é muito maior do que qualquer tentativa de monopólio dos interesses nacionais, não é? Então, nós precisamos de concepções de esquerda sobre educação, precisamos de concepções de direita sobre determinadas situações econômicas. Então, por que a gente não pode equilibrar? Porque a gente não pode conviver como brasileiros e cidadãos, não é? Doutor Manuel, muito obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui mais uma vez. Foi um prazer ter a opinião do senhor aqui no Jornal Brasil hoje. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. E boas eleições para todos nós. Com certeza, com muita paz, né? Acima de qualquer coisa. A discussão política, ela deve ser salutar e sempre deve existir, mas nunca a violência, não é?